Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso VoaCast. E hoje vai ser algo bem diferente, mas bem interessante também, porque eu trouxe aqui diretamente de São Paulo o nosso CEO Marcos Oliveira, que vai fazer uma sequência de perguntas que vieram diretamente de vocês através do nosso Instagram, tanto perguntas de estabelecimento quanto de entregadores, e eu vou responder todas. Boa, maravilha, Ricardo. Hoje a ideia, pessoal, é ser bastante polêmico, responder ali, né, tudo que vocês têm dúvida, tudo que vocês têm de objeção. E na prática, né, tudo ali que a plataforma hoje vocês entendem que não está encaixando ali 100%, né? Importante ter um aviso aqui, né? A gente vai dividir isso em dois blocos, né? Um bloco relacionado a estabelecimentos, a comércio, e também, né, Ricardo, um bloco relacionado a entregadores. Aqui na descrição a gente vai ter exatamente a minutagem que começa dos entregadores, tá? Então, se você se interessa apenas por esse tema especificamente, pode clicar aqui que a gente vai conseguir ali trazer para você. Preparado, Ricardo? Rapaz, vambora. Sei não, mas tudo bem. Ó, Spotify e YouTube, estamos lá. Siga a gente no Instagram também. Então vamos nessa, né, Marcos? Qual que é a primeira pergunta? Boa, ó. A primeira pergunta, o que todo mundo tem dúvida quando a gente começa a falar sobre Voa Delivery, pensando agora no comércio, tá? Eu tenho muito receio de contratar a Voa ou de permanecer na Voa, porque eu sei que a Voa não garante entregadores na minha loja. E aí, o que você diria para essa pessoa? Boa. Bom, a Voa, como qualquer outra plataforma de intermediação, ela realmente não garante. Isso é da natureza do negócio da Voa, é da natureza do negócio do iFood, da Uber, da 99 e etc. Nós não temos nenhum entregador CLT. Nós não podemos obrigá-los a ligar o app e atender o restaurante. O que nós costumamos mentorar ou indicar aos estabelecimentos: tenha sempre um plano B, até mesmo um plano C. Então você vai utilizar entregadores sob demanda na Voa, e nos momentos em que possivelmente não haverão entregadores para te atender, hoje a Voa dispõe de um novo módulo chamado Voa Garantido, onde você envia a sua proposta para a nossa malha de profissionais e o profissional fica alocado no seu estabelecimento. Então, de determinada hora a determinada hora, aquele profissional só recebe chamada sua, ele é exclusivo seu. Então, esse profissional, esse módulo Voa Garantido, ele pode ser utilizado como um backup nos momentos em que faltam profissionais avulsos para te atender no sob demanda. Boa, boa. Mas aí, Ricardo, uma dúvida geral também. Costuma faltar entregador? Não falta? Na média, como é que funciona assim, a plataforma hoje? 80% a 90% dos casos não falta. E claro, isso é muito relativo à sua localização. Mas, de forma geral, não falta. Vai faltar numa sexta-feira, 8 da noite, com chuva, muita chuva, alagamento na cidade, num domingo de muita chuva, né? Um dia muito frio de muita chuva. Enfim, são situações pontuais. Quando você olha para uma janela de tempo maior, uma semana, 15 dias, um mês, o ano, né? Se botar na ponta do lápis quantas vezes chove em 365 dias. Então, de forma geral, a média é muito boa, né? Ultrapassa a casa de 90% de eficiência. Então, na maioria dos casos, a gente entrega muita eficiência. Quando que a gente não entrega eficiência? Estabelecimentos que estão muito longe, muito distante de um grande centro, em bairros muito afastados, né? Para isso existe o módulo Voa Garantido também, que ajuda muito nesse caso. Então você consegue puxar o entregador para ser seu na sua loja. Boa, não, maravilha. E a gente pensando agora, né, um pouquinho sobre eficiência, um pouquinho sobre como que funciona a plataforma, também a gente recebeu algumas perguntas das vantagens, assim, cara, hoje eu estou no módulo X de logística, por que eu deveria ir para a Voa Delivery, né? Quais são as vantagens de eu estar junto, né, sendo parceiro da Voa Delivery? É muito comum outras plataformas tomarem para si a gestão da sua logística. Isso eu quero dizer o quê? Que as plataformas decidem até onde você vai vender, ou seja, elas limitam seu raio de venda, e é as plataformas que decidem o quanto o cliente vai pagar na taxa de entrega, por exemplo. Então, você não tem total controle da sua operação logística.
Com a Voa Delivery, eu acredito que esse seja um dos grandes benefícios. Esse controle vem para você. Então, você que sabe o raio de vendas, por mais que esteja chovendo, por mais que tenham poucos entregadores trabalhando, você pode conseguir um profissional através do Voa Garantido e manter seu raio de operação de 4, 5 quilômetros, 6, 10, 20. Esse controle é seu. A taxa de entrega que o seu cliente paga é você que cuida. É você que faz essa gestão. Então, eu entendo que esse é um dos grandes benefícios. Além do que, você pode ter N entregadores realizando entregas para você em paralelo. Hoje, o estabelecimento que se destaca como estabelecimento fora da curva, aquele estabelecimento que leva muita experiência para o cliente final, ele já entendeu que a bola da vez não é mais só o frete grátis. Hoje em dia, o que conta muito é o tempo, é o prazo de entrega. Os estabelecimentos agora estão fazendo uma entrega para cada entregador, por exemplo. Por quê? Porque o pedido tem que chegar rápido na mesa do cliente. Então, quando você tem um profissional fixo, o que é muito comum no nosso mercado, estabelecimentos que têm seus próprios entregadores, ele é seu, mas eu costumo falar que ele é um só, e ele não opera milagre. Então, quando você tem muitas entregas, ele continua sendo um só. Você vai colocar 4, 5 entregas na mochila dele, fica à vontade, mas isso não é uma boa prática, isso é péssimo. A experiência do segundo, terceiro, quarto cliente é horrível. E então, a Voa Delivery permite com que você tenha múltiplos entregadores em múltiplas entregas em paralelo, além de você ter o seu próprio entregador. Então, são N vantagens de se assinar, contratar a plataforma. Bom, vamos então trazer isso em resumo para o pessoal, né, para ficar bastante claro. Você me falou então que se eu contrato a Voa hoje, eu tomo as rédeas da minha logística, né, do meu delivery no final do dia. Não vou ter ninguém ali operando por mim, o que naturalmente me faz traçar as melhores estratégias de acordo com o meu estabelecimento, correto? Sim, isso. Boa, boa. E se eu tenho um entregador fixo hoje, na prática, tem aqueles dois lados, né? Ou eu não estou vendendo e aquele cara está parado na porta da minha loja, ou seja, eu estou pagando sem faturar, está me gerando prejuízo. Sim. Ou o que a gente mais vê na prática é, né? Ele fala assim, opa, vou pegar um entregador fixo de 6 às 10. Legal, mas na prática, 6 horas, não tem pedido nenhum. E perto das 10 também não. Perto das 10 também não. E aí esse cara, ele fica lotado de 8 às 9, por exemplo, né? 8 às 9 e meia. E aí ele não dá conta. E aí ele não dá conta. Ou seja, a gente tem ali o pior momento, né? Que é o momento inviável financeiramente, que você está pagando para ele ficar parado. E depois inviável operacionalmente, que você está pagando ele, tem muito pedido chegando, mas ele não vai conseguir dar a experiência adequada para o seu cliente, né? Com a Voa isso tudo está morto na prática, né? Ou seja, a gente não tem por que ficar ali, né, com muita ineficiência. Exato. A melhor estratégia, o melhor dos mundos é você fazer um híbrido de todas as soluções. A Voa, ela entrega N soluções. Ela complementa com soluções a sua caixinha de ferramentas. Você tem que saber utilizar elas da forma certa. O melhor dos mundos é o modelo híbrido. É o modelo onde, próximo das 6, você está usando nuvem, que é o sob demanda, o entregador avulso. No horário de pico, você cobre com garantido, que o entregador fica fixo na sua loja, das 7 às 10, das 8 às 11. E posteriormente, você volta a utilizar o sob demanda. Legal, legal. Eu até deixei essa pergunta para o final, Ricardo, mas vou trazer ela para agora, tá? Muita gente perguntou sobre o garantido, né? Alguns entregadores falando sobre ele, indicando para os estabelecimentos. Na prática, me explica um pouco mais o que é o garantido, né? Por que ele surgiu, como que ele funciona mais operacionalmente falando, né? Maravilha. O Voa Garantido, ele leva esse nome porque ele traz garantia para ambos os lados. Para o estabelecimento, porque ele vai ter um profissional dedicado. Para o entregador, porque o entregador vai ter um faturamento mínimo garantido. Então ele tem previsibilidade. Diferente da nuvem, onde o entregador não sabe ou não consegue ter uma previsão de quanto vai faturar naquele período. No Voa Garantido ele tem. Então existe um piso que é garantido pelo estabelecimento. E para o estabelecimento tem um entregador à disposição dedicado. Para o estabelecimento, durante aquele período de tempo, aquele entregador não recebe chamadas de outros estabelecimentos. Então, dessa forma, ambos os lados estão, de certa forma, garantidos. Legal, legal. Então você está me dizendo que, na prática, é saber a hora de adotar cada modelo, né? Isso é o que diferencia alguém que vai bem ou alguém que vai mal do delivery. E a Voa, nessa prática, tem todas as ferramentas possíveis ali para ele, né?
Tem uma terceira também, que é o Entregadores da Casa, né? Explica um pouquinho para a galera o que é o Entregadores da Casa, como que ele funciona um pouco e etc. Entregadores da Casa nasceu primeiro, antes do Voa Garantido, e ele é a nossa tecnologia para o estabelecimento fazer a gestão dos seus próprios entregadores. Então, você tem um restaurante, você tem meia dúzia, uma dúzia de profissionais que já trabalham para você, mas você não tem monitoramento em tempo real, você não sabe quem é o próximo da fila, você não paga seguro de vida para eles e você tem uma série de dificuldades no final do período para pagá-los. Você tem que contar comanda por comanda, entender quantas entregas cada um fez em quais bairros, porque você paga por bairro. Então, o Entregadores da Casa nada mais é do que a nossa tecnologia para resolver todas essas dores. Então, no final da noite, o nosso módulo diz quanto que você tem que pagar para cada entregador. Você tem monitoramento em tempo real. Você despacha o pedido para o próximo entregador da fila, o próximo entregador mais ocioso ou o próximo entregador mais próximo do seu estabelecimento. São 2 algoritmos diferentes que te ajudam. E por fim, você entrega seguro de vida de forma automática para todos eles, durante rota. Imagina um profissional seu sofre um acidente, precisa ficar 15 dias afastado. Imagino que ele precise de alguma renda para poder pagar suas contas e sobreviver. O seguro de vida cobre tudo isso. Então, é uma série de dores do seu restaurante que o Entregadores da Casa resolve. Legal. É muito comum também, pessoas que estão conhecendo a nossa plataforma agora, usaram pouquíssimas vezes, ficarem na dúvida, né? Como é que eu acesso tudo isso? Na prática, está tudo dentro do mesmo painel, né? É uma ferramenta só que garante isso tudo, correto? Sim, por isso que a gente vem comentando sobre o tal do hub logístico. Dentro de um único ambiente, dentro de um único painel, você tem todas essas soluções ao seu alcance, com poucos cliques. Boa, não, maravilha. Beleza, até Ricardo. mesmo sem cliques, né? Porque dependendo de como você configura a integração com o seu iFood, você não precisa nem ter o nosso painel aberto. O pedido que você aceita no gestor de pedidos do iFood cai no nosso sistema, você configurou para o nosso sistema começar a buscar entregadores depois de 5, 10 minutos ou imediatamente. Você configurou o nosso sistema para ele automaticamente agrupar entregas para um mesmo profissional. Tudo isso o nosso sistema faz de forma automática, você não precisa clicar em nada. Legal, ou seja, o cara traçou a estratégia ali, como é que vai funcionar o delivery dele, e a partir disso ele vai se movimentando, né? E aí vai recebendo os pedidos e já vai ali alocando o entregador. É uma experiência muito parecida com o que o iFood consegue entregar. O iFood é uma plataforma única, ele aceita o pedido dentro do iFood e de repente o entregador aparece para coletar. Mas com a nossa plataforma a experiência é a mesma. Porque ele aceita o pedido dentro do iFood e de repente o entregador aparece para coletar. E o legal é que ao mesmo tempo ele consegue fazer as configurações para ter controle do seu próprio delivery. E se ele está faturando 100 mil ou 1 milhão, a gente não quer saber disso, né? A gente não vai cobrar a comissão pelas vendas dele, sim pela a tarifação de acordo com a distância e etc, correto? É exatamente aí que a gente traz muita economia e é por isso que muitos estabelecimentos estão com a gente hoje. Porque a gente não cobra um percentual sobre a venda do teu restaurante. A gente cobra por quilômetro rodado do profissional autônomo de entregas. Então, quanto mais ele rodar, mais ele ganha, mais você paga. Boa, não, maravilha. E a gente está falando muito de problema, de objeção, né, Ricardo? Mas acho que é super importante a gente ressaltar que, por exemplo, né, a gente já fez mais de 1 milhão de entregas. Estamos batendo agora 1,5 milhão, provavelmente, né? Sim. Então, assim, dessas 1,5 milhão de entregas, né, é uma taxa mínima que dá problema. Obviamente, a gente tem que falar, tem que alinhar, porque é super importante. Cada cliente quer ter uma experiência adequada. Só que, na maioria das vezes, o profissional ali, né, o dono do estabelecimento, vai ver tudo fluindo normalmente. Entregadores chegando, coletando, levando até o seu cliente final, né? Vou entrar num tema também sobre problemas operacionais, tá? Que é uma dúvida bastante comum, o pessoal mandou bastante aqui no Instagram. Que a gente sabe que a gente está lidando com pessoas, né? E são profissionais autônomos que têm ali, né, a sua liberdade de recusar e etc, né? Na prática, também podem ocorrer problemas. Acidente de trânsito, furtos e etc. Como é que a plataforma lida com isso hoje? Maravilha. Como em todas as outras plataformas, porque no final das contas, o profissional autônomo de entregas da cidade é o mesmo. O que faz a Voa, faz o iFood, faz a 99 e por aí vai. Então, os problemas eles acontecem de forma igual em todas as plataformas. Isso é independente. Nós temos seguro hoje dentro da Voa Delivery, né? Então, o seguro cobre acidente de trânsito,
furto, roubo de pedidos, mas também pedidos danificados durante rota. Ou seja, todas as situações estão cobertas. Então, o entregador sofreu um acidente, meu pedido foi para o lixo. A Voa Delivery reembolsa seu pedido. Entregador coletou meu pedido e sumiu. A Voa Delivery reembolsa seu pedido. Entregador coletou meu pedido, não foi cuidadoso no trânsito, empinou a moto, passou muito rápido num buraco ou num quebra-molas. Meu pedido danificou. Meu cliente reclamou e eu, enfim, tive que reembolsar meu cliente. A Voa Delivery reembolsa o pedido. Legal. E acho importante ressaltar que esse reembolso ele é feito na mesma hora, obviamente como qualquer seguro, dado algumas comprovações que a gente pede, né? Como em qualquer outra plataforma. Exatamente, mas ele é feito na hora, né? Ou Sim. seja, ele é acreditado ali, né, no saldo do cliente. Exato. Com o problema que aconteceu, para que ele consiga também se resolver com o cliente final dele, né? Então ele manda um novo produto, né? Ele resolve ali com o cliente para manter a experiência, que é o que a gente foca na prática, e enquanto isso ele está seguro ali, financeiramente falando, né? Que ele não vai estar tomando um prejuízo na prática em relação a esse problema operacional que teve. Exato. Eu costumo falar o seguinte, nós não temos fidelidade e o nosso sistema é pré-pago. Ou seja, ou a gente entrega uma experiência positiva para o dono de restaurante, ou o dono de restaurante solicita o seu valor guardado dentro da nossa plataforma, o seu saldo disponível, e a gente devolve o saldo disponível e a gente perde o restaurante como cliente. Então, ou a gente entrega a experiência positiva, ou a gente vai perder o restaurante. Legal, legal. Eu até queria trazer isso, Ricardo, que é super importante, que a gente retomar um pouco dos números da plataforma, né? Mostrar como uma plataforma consolidada. A gente vê no mercado que de vez em quando entra uma plataforma nova, passa 6 meses ela sai do mercado porque não deu conta. A gente está falando de mais de 4 anos, né? Nós já vimos várias aqui na região, várias plataformas. Inclusive, quando nós entramos, tinha a Play Delivery, tinha a Be Delivery, a Uber Eats ainda existia, a 99 Food, que depois foi para mobilidade urbana, né, o transporte de pessoas. E hoje em dia temos o quê? iFood. E a Voa. E a Voa, claro. E a gente falando aqui de mais de 4 anos, eu estava até retomando os números, né? Mais de 2 mil estabelecimentos atendidos. Sim. Hoje, né, na casa ali dos 500 clientes ativos. São mais de 5 mil entregadores. Mais de 5 mil entregadores e mais de 1,5 milhão de pedidos feitos, né? Passamos de 1,5 milhão. Ou seja, né, a gente também está, além de tudo, levando para o estabelecimento a confiança que somos uma plataforma séria, que a gente sabe o que está fazendo. Todo mundo que faz 1,5 milhão de vezes alguma coisa faz bem no final do dia, né? Com certeza. Então, a galera pode ficar bastante confiante. Sim. Né? Uma outra dúvida, Ricardo, que o pessoal manda, e é uma objeção comum também, né? Quando se depara ali no nosso site, no nosso Instagram, e vai perguntar, né? Vai fazer uma comparação com outras plataformas. E às vezes acaba achando ali, opa, tem uma plataforma mais barata ou 2 plataformas mais baratas. O que você tem para falar sobre isso em relação a preço da plataforma hoje da Voa? Em relação ao preço da plataforma hoje da Voa. Então, sobre valores, é comum estabelecimentos compararem a Voa Delivery com outras plataformas, geralmente plataformas de transporte em geral. Tá? O que a gente costuma comentar ou educar o nosso público é o seguinte, a Voa Delivery entrega qualquer coisa. O ponto é, o food nos puxou, gostou muito talvez da nossa plataforma e nos sugou para o food. Mas a gente tem padarias, a gente tem farmácias, pet shop, a gente tem entrega documentos, tudo a gente entrega. Tudo que cabe na mochila do entregador a gente entrega. O ponto é, quando você usa uma plataforma de transporte, não necessariamente o profissional vai ter a melhor ferramenta para te atender. Imagina você vendendo comida e a sua comida indo no banco de trás de um carro ou indo numa mochila escolar e não dentro de uma bag produto estabilizado. Então, tem que entender o que está sendo comparado aí. Boa. E também a gente consegue fornecer todos os dados gerenciais também sobre o delivery dele, né? Tem todo um dashboard, números, métricas, acompanhamento em tempo real no mapa. Você conversa com um profissional em tempo real através do chat. A intermediação do pagamento. Então, você não paga o profissional diretamente, a plataforma faz a intermediação. Então, tem uma série de benefícios, seguranças, travas, seguros, tudo isso dentro de uma plataforma totalmente desenhada
para uma melhor experiência para o seu estabelecimento. Boa, maravilha. Então, hoje no mercado, Ricardo, a gente está falando que o estabelecimento, né, ele pode ou pagar muito caro, né, ter comissão sobre as suas vendas e ter ali uma experiência que ele não controla o seu próprio delivery. Perfeito. Ou ele ficar refém ali de plataformas que não são direcionadas para ele, né? São direcionadas para todos. Que não são especialistas em entregas, principalmente de food. E aí, nesse meio, tem a Voa Delivery, que nasceu justamente visando resolver essa questão, né? Resolver esse problema e dar ali uma experiência adequada para o cliente. Porque eu acho que é legal falar sobre isso, né? A gente entende hoje que a experiência do cliente ela vai até o portão dele, né? Ela não vai ali, né, só até o momento que ele fez o pedido no marketplace, correto? Sim, correto, com certeza. Até o portão do cliente. Então, um profissional que não faz um bom trabalho também, ele é um profissional que acaba sendo desligado da plataforma. Maravilha, Ricardo. Agora vamos responder um pouco, né, sobre os entregadores. Assim, né? A gente também recebeu bastante pergunta, a gente recebe ali bastante queixa e muita coisa de dúvida mesmo, né, sobre a plataforma, que a gente sabe que tem hoje muitos profissionais, como você falou, né, mais de 5.000 que tiram sustento através da Voa Delivery, né? Sim, todas sugestões construtivas, né? Perfeito, exatamente. Tá. E aí a gente vai bater um pouco, acho que o primeiro ponto, tá? Que foi ali o que mais apareceu, né? A gente vê isso em todas as plataformas, que é: eu acho, Ricardo, que as taxas elas estão muito baixas, né? Por que a gente não aumenta as taxas? Por que a Voa não está aumentando as taxas para os entregadores? Hoje existe uma empresa muito grande no Brasil que acaba padronizando o mercado, né? E a gente se inspira nela. Eu vou até registrar aqui, a Voa Delivery nasceu para atender grandes marketplaces. Esse foi o propósito lá nos primeiros dias que eu projetei a Voa. E segue até hoje sendo o propósito. Nós queremos ser a queridinha, a número 1 dos entregadores no Brasil para prestar serviço para os grandes marketplaces que hoje fazem entrega por uma necessidade. O lance do marketplace é vender. É fazer o trabalho de vendedor para o restaurante. O nosso negócio é entregar. Só que plataformas como o iFood, eles meio que desenham as regras de mercado e a gente acaba seguindo. Hoje a nossa mínima é maior que a do iFood. Uhum. Então, não acho que as nossas taxas estão baixas. Eu adoraria que as taxas fossem mínima de 10, 2,50 km, como eles pediram agora na paralisação com o iFood, né, e outras plataformas. Mas o entregador, o profissional autônomo de entregas, ele precisa entender que existem outras pontas que precisam casar nessa estratégia. Então, se a plataforma paga mínima de 10, significa que o dono de restaurante precisa cobrar muito mais do cliente final e o cliente final precisa pagar a conta. E se o cliente final não paga a conta, o restaurante não vende. Se o restaurante não vende, o profissional autônomo não entrega. Então não faz sentido querer ganhar 10 e tu ter a tua demanda que antes tu fazia 1.000 entregas mês, agora tu faz 200. De que adianta? Matemática não fecha. Você vai ter um faturamento menor. Perfeito. Hoje a gente vê Uber, por exemplo, motorista de Uber ganhando mínima de 5,50 nos custos de carro. A moto faz 30, 40 por litro. Uhum. Então, eu não acho que as nossas taxas estão baixas. E eu acho também importante, Ricardo, a gente sempre ressaltar qual que é o papel de uma plataforma que faz intermediação, né? A gente tem que conseguir colocar um preço que seja adequado para o profissional sair de casa e ofertar essa mão de obra, mas também tem outro lado, né? Tem que ser adequado para o estabelecimento conseguir, na sua estratégia de precificação, ou repassar para o cliente, ou pagar isso absorvendo isso dentro do pedido, seja o que for. Se um desses lados, né, não acontecer, ou a gente vai ter poucos pedidos, e aí é o que você falou, você prefere fazer 10 entregas, né, de R$7 ou 2 entregas de R$10. Sim. Cara, óbvio que você vai preferir faturar mais no final do dia. Ou na prática também a gente não teria oferta. E como a gente falou, né, anteriormente, a eficiência da plataforma ela é muito alta. Quer dizer que as taxas hoje elas estão adequadas, né? Ou seja, elas estão fazendo esse profissional sair de casa para ofertar sua mão de obra. É isso. No final do dia, a matemática tem que fechar. Esse é o nosso papel. É exatamente isso. E se a gente parar para pensar, a gente tá no meio de 3 pessoas. O entregador, o dono do restaurante e o cliente. São 3 pessoas que também têm conta para pagar, que também têm filho para sustentar e que trabalham quase que 24/7. Trabalham muito.
Então, o entregador quer ganhar mais, o dono de restaurante quer pagar menos, mas quem decide se paga ou não é o cliente. Perfeito. E, cara, a gente está ali no meio dessas três peças e a balança tem que estar muito bem equilibrada, ajustada para que os três ganhem. E eu acho legal também o entregador se colocar na pele do cliente, né? Será que, por exemplo, eu vou pedir ali uma marmita, por exemplo, a R$20? Sim. Será que uma taxa de entrega a 15 eu acharia ok? Exato. Hoje a gente percebe, né? Tem um estudo que roda que quando o frete passa de 35% do valor do pedido, ele inviabiliza a venda. Ou seja, né, quase zero o número de compras que isso acontece. Exato. Então você está olhando ali para hot dog, algumas hamburguerias, marmitas, né, comida brasileira em geral, não tem como a gente colocar essa mínima, ficaria inviável assim, a venda, né? É isso aí. Boa. E uma segunda pergunta também nesse lado, Ricardo, que a gente recebeu foi sobre algumas entregas estarem aparecendo sem ali 1,50, né, que é a média de ganho por km. Eu queria dar um passo atrás, queria que você explicasse por que é importante esse entregador tá olhando esse ganhos por km e por que algumas, obviamente, ali estão menores que 1,50, que é uma média ali, né, que eles têm na cabeça. O ganhos por km é algo que todo profissional faz de cabeça, ou a maioria dos profissionais. É muito comum quando a gente pega Uber também, o motorista, ele vê exatamente isso. Quanto que eu vou rodar, quanto que eu ganho. E aí pega o quanto que eu ganho e divide pelo quanto que eu rodo. E o que a gente decidiu fazer na Voa Delivery foi simplificar esse processo, facilitar esse trabalho, para que o profissional não tenha que fazer essa matemática de cabeça. Ah, eu estou ganhando tanto, vou rodar tanto, puxa, agora tem que dividir. Puxa, será que eu estou dividindo certo? Não, tá ali, tá no aplicativo. O ganhos por km simplifica a vida do profissional que tem esse controle, esse autocontrole, e que obviamente sabe o quanto ele tem de custo por quilômetro rodado, de manutenção de moto e etc. Agora, nem tudo a plataforma está pagando 1,50. Vou dar um exemplo, o retorno. O retorno sempre foi 75 centavos, o quilômetro de retorno para devolver máquina de cartão ou dinheiro do estabelecimento, ou mesmo o produto quando não entregue. Há uns tempos atrás a gente subiu para R$1. Então, quando se tem uma entrega, por exemplo, de 10 quilômetros com retorno, a gente está falando de R$10 para o retorno. Isso faz com que o ganhos por km naturalmente caia. A gente sabe que da coleta até a entrega é 1,50 por quilômetro. Na verdade, até um pouquinho mais. Porque se a entrega for de 3 quilômetros, o profissional ganha 7. Se fosse 1,50, 3 quilômetros daria 4,50. Então é um pouco mais. Mas o retorno é R$1. E recentemente nós emplacamos o deslocamento remunerado. Em dezembro nós fizemos um protótipo, um teste, com entregadores elite, recebendo 1,50 o quilômetro rodado de deslocamento, e esse custo totalmente absorvido pela plataforma. O estabelecimento não pagou nada, nós que pagamos. Deu muito certo, porém, contudo, entretanto, em janeiro nós repassamos esse custo. Claro, a plataforma não conseguiria absorver, obviamente. Então nós repassamos para o dono de estabelecimento o custo do deslocamento remunerado, exceto o primeiro quilômetro. A partir do segundo, R$1,50 para o profissional autônomo de entregas. Só que para o estabelecimento essa conta não fechou. Então, durante janeiro, fevereiro e março, uns dias de março, a gente ainda cobrava do estabelecimento e repassava aquele 1,50 por km de deslocamento, exceto o primeiro. Só que a demanda começou a cair drasticamente. E, de novo, como nós somos uma plataforma de intermediação, tem que estar bom para os dois lados. Tem que estar bom para os três lados. Senão a gente está fazendo alguma coisa de errado. Então é muito comum a plataforma de intermediação estar fazendo testes. Vai na base da tentativa e erro e, claro, acompanhando algumas métricas extremamente importantes. Então, visto que a demanda caiu e isso não é bom para o profissional, o que nós fizemos? Nós reduzimos o KM do deslocamento remunerado de 1,50 para R$1 a partir do segundo, mantendo a partir do segundo. Então, primeiro quilômetro, nenhum profissional recebe pelo deslocamento. A partir do segundo, R$1 por quilômetro. Isso faz com que, se eu tenho que me deslocar 6 quilômetros, na realidade o primeiro quilômetro eu não recebo, os outros 5 eu recebo R$1 por cada. Então dá R$5.
fora o retorno, que é R$1 também, isso tudo junto e misturado faz com que o ganhos por KM caia um pouco, né? Não pode cair muito. Então, a expectativa nossa é que fique sempre acima de R$1. Boa. E também é legal passar para o pessoal, né, Ricardo, que assim, a gente percebe também quem tem um faturamento alto na plataforma, quem realmente consegue, né, trabalhar bem com a plataforma, também adota estratégias, né? Então, por exemplo, às vezes você vai receber ali um retorno, né, com deslocamento maior, beleza. Só que se você chegar na porta desse estabelecimento, rolar uma nova chamada boa, é você que vai estar prioritário porque você está ali do lado dele, né? Então, assim, saber se posicionar, tem outros aspectos que fazem no final do dia esse ganho por KM médio do entregador ser elevado. Inclusive o que a gente vê, né? Alguns ali profissionais conseguem manter um ganho médio elevado, mesmo pegando algumas chamadas que não sejam ali essas chamadas tão boas, vamos colocar assim, né? Tudo isso, posicionamento, saber quem atender, ter ali também bom relacionamento com os estabelecimentos, atender bem, tudo isso faz com que o entregador, na verdade, consiga elevar seus ganhos por KM na média, né? Exatamente. Na plataforma, o posicionamento é tudo, né? Então, saber se posicionar, isso leva tempo. De forma orgânica, você vai trabalhando na cidade, você vai entendendo os estabelecimentos que chamam bem no período da manhã, no período pré-almoço, almoço, pós-almoço, período da tarde, noite, madrugada, né? Então você vai conhecendo a cidade e naturalmente você vai entendendo o melhor posicionamento. Posicionamento é tudo, porque no final das contas a gente precisa entregar rápido. Então existe o sistema de pontos na Voa Delivery há muitos anos, como em qualquer outra plataforma. Ele é um sistema que faz com que a startup Voa Delivery vista a camisa do profissional autônomo de entregas. De que forma? O profissional, quanto mais ele entrega na plataforma, mais pontos ele acumula. E quando nós dois estamos na porta do estabelecimento, que tem alta demanda, e eu tenho mais pontos que você, a chamada primeiro vem para mim. Então, posicionamento é tudo, porque mesmo que eu esteja na porta do estabelecimento, aliás, mesmo que você esteja na porta do estabelecimento sem nenhum ponto e eu esteja com muitos pontos, mas eu estou na minha casa, a chamada primeiro vai para você. Então, posicionamento em primeiro lugar. Em segundo lugar, a recorrência, né? A quantidade de pontos. Então, às vezes toca uma chamada, poxa, vai dar R$1 ganhos por KM. Essa eu não vou pegar. Mas cuidado, porque às vezes era aquela chamada importante para te destacar frente aos demais. Para no futuro pegar uma chamada muito melhor. Muito melhor, exatamente. Então, assim, cuida para não cometer o erro de ficar olhando para a chamada de forma isolada, de forma pontual. Você precisa analisar uma janela de tempo. É o mesmo erro que dono de estabelecimento também faz quando olha para uma chamada em específico ou para um momento do dia específico. Por exemplo, num domingo com chuva. Nossa, a dinâmica está ligada, mas é um domingo com chuva num período de 30 dias de um mês. Bacana. E aí, Ricardo, acho que tem um ponto para a gente deixar bem claro, né? E que os entregadores entendam também, né, esse ecossistema que a gente monta. Que é, né, na prática, o cliente quer receber rápido, o estabelecimento quer esse cliente satisfeito, logo tem que entregar rápido, e a plataforma está ali organizando isso tudo, né, com a malha de entregadores, com a malha de estabelecimentos. A pontuação nada mais é do que entender o seguinte, né? Se esse cara tem mais aceite, eu entendo que ele está mais disponível, ele está mais, né, disponível para pegar chamadas. Quando tiver uma chamada, portanto, eu vou jogar para quem, já que eu tenho que alocar rápido? Para esse cara que vai aceitar, na média, mais rápido. Então, o sistema de pontos visa alocar também as chamadas para entregadores que a gente sabe que tem maior disponibilidade. Se eu só recuso, sou um entregador ali que só fico recusando todas, o sistema de pontos faz com que a plataforma entenda que, opa, esse cara não está tão disponível assim. É melhor não ficar alocando para ele, porque na prática a chance dele recusar é muito alta, né? Então, no final do dia, a gente está pensando no cliente, que vai receber a comida mais quentinha, vai ter mais satisfação, vai comprar de novo do estabelecimento, vai usar mais a plataforma, que no final do dia vai, né, gerar mais faturamento para os entregadores. É todo o ecossistema que tem que fazer esse sentido, senão na prática não faz sentido para ninguém, correto? Exatamente. Eu costumo falar o seguinte, a experiência do cliente final é super importante para a gente. Parece que a Voa Delivery atende dois públicos, que é o estabelecimento e o entregador. Mas não, a gente atende três públicos, o estabelecimento, o entregador e o cliente do estabelecimento. A experiência do cliente do estabelecimento é muito importante para a gente também.
Porque é a pessoa que tem que voltar a comprar do estabelecimento para gerar demanda para o profissional realizar o seu trabalho e ter faturamento no final do dia. Então, o profissional, ele entendendo que ele faz parte de todo esse motor que leva para o cliente final uma experiência positiva, muda o jogo dele, né? Ele começa a entender, ele entendendo, ele começa a ter mais clareza do todo, de todas as peças, da importância dele no papel que ele desenvolve e da responsabilidade que ele tem que ter, do cuidado que ele tem que ter. Ele não está levando só uma comida, ele não está levando só um medicamento, ele não está levando só uma ração de cachorro. Ele está levando a felicidade para o cliente final. Ele está levando o encontro de uma família que não se via há muito tempo, a reconciliação de um casal. Ele tá levando a festa de aniversário do filho de um pai que trabalhou muito para comprar aquela comida para aquela criança naquele dia. E naquele horário ele não podia ter atraso, porque ele trabalhou muito para aquilo. Então, assim, não é só uma entrega. E o entregador que entende isso, ele muda, ele vira a chavinha e ele muda a vida dele e de todo mundo. Porque ele fazendo um bom trabalho, a plataforma vai entender isso e vai olhar mais para ele. A ideia é essa, né? Da mesma forma como o profissional que entra para fazer um extra, que leva as entregas de qualquer jeito, que não está nem aí para nada, que faz rota oposta, que faz múltiplas plataformas ao mesmo tempo, que atrasa, não está nem aí, é grosso, fala mal, não se veste bem, não tem cuidado consigo mesmo. E aí começa a ser bloqueado em vários estabelecimentos. E aí, com o acúmulo de vários bloqueios, o que a plataforma faz automaticamente? Bloqueia ele da plataforma. Mas isso é reflexo de um comportamento inadequado para a profissão. Então, é necessário esse cuidado, é necessário ter profissionalismo e respeito com o que se está fazendo. Boa, não, maravilha. Eu vou entrar aqui agora numa polêmica, tá, Ricardo? Assim, a gente entender aqui, né? É muito comum a gente receber, né? Quando a gente vai olhar ali o suporte da Voa, né? Cara, caiu um pingo de gota do céu e a galera pergunta, né? É dinâmica. Sim. E aí a galera tá perguntando... Beleza, tá chovendo, tá ameaçando chover, a dinâmica não tá ligada. Sim. Explica pro pessoal qual é o conceito da dinâmica, quando é ligada, se dá para ter previsibilidade em relação a isso, por que às vezes não ligar, dá um panorama. O pessoal está acostumado com o passado e nós erramos no passado a utilizar a dinâmica de forma descabida, de forma descontrolada, né? Começava um chuvisco e nós ligávamos a dinâmica. Da mesma forma como quando parava o chuvisco, a gente esquecia ou não desligava a dinâmica, enfim. E aí hoje é reflexo daquilo que a gente viveu no passado, né? Hoje as pessoas começaram a chuviscar, elas querem a dinâmica. A gente entendeu que a gente utilizou a dinâmica de uma forma errada. E hoje, entendendo que a dinâmica ela é muito importante, por exemplo, em situações onde nem chovendo tá. Então quer dizer o seguinte, não necessariamente eu vou ligar a dinâmica por causa da chuva, mas também não necessariamente eu só ligo a dinâmica por causa da chuva. Então eu posso ligar a dinâmica quando estiver num domingo de sol, no período da tarde, à noite, no almoço. Ou eu posso ligar a dinâmica numa sexta de chuva. É relativo a outros fatores. A dinâmica ela não está 100% e somente relacionada à variação climática. Legal. E também é bom ressaltar que o fenômeno da dinâmica acontece a mesma coisa com as taxas maiores que a gente explicou, né? Então, por exemplo, o que a gente via é ligo a dinâmica, boto mais 2, por exemplo. Na prática, a plataforma começa a perder demanda, né? Menos pedidos chegando. Ou seja, para esse profissional que está ali, né, pilotando na chuva, a gente sabe que não é fácil, é pior, porque na prática ele vai ter menos entregas a fazer, menos faturamento no bolso dele. Então, às vezes, ter um domingo de chuva, uma sexta de chuva sem dinâmica, é melhor porque a gente sabe que a galera vai ficar em casa, então vão fazer mais pedidos, e esse profissional vai ter mais ali, né, o que entregar. Diferente se a gente ligar, às vezes, mais 2, que por conta de R$2 o cara perdeu 10, 15 entregas naquela noite, que poderiam ter sido feitas com uma taxa menor, mas com mais volume, né?
Exato, é isso aí. E eu tenho um canal aberto com vários entregadores via WhatsApp e eu falo para eles com bastante frequência sobre isso, né? Muitas vezes a gente viu acontecendo de ligar a dinâmica e a demanda ir lá no chão, cair drasticamente. Então, do que adianta você ganhar mínima de 8, mas fazer 5 entregas? Se ganhando mínima de 7, você poderia fazer 15 entregas. Olha a diferença, é absurda. Perfeito. Né? Porque o dono de estabelecimento também faz conta. O entregador faz a conta do ganhos por KM. O dono de estabelecimento faz a conta do custo por entrega. Então, o dono de estabelecimento também tem outras formas de fazer entrega e corre atrás de, no final do mês, ter um menor custo possível com logística, em geral. Uhum. E o entregador tem que entender isso. Boa. Né? Da mesma forma como quando existe uma variação climática, o número de profissionais disponíveis cai drasticamente. Por quê? Muitas pessoas têm medo de pilotar na chuva e é super compreensível. Pilotar na chuva, eu tive moto por muitos anos, sei como é. Quando a água fica batendo ali no capacete, né, no visor do capacete, a capa de chuva que não aguenta e a água passa, é o aparelho, o dispositivo que tem que ser enrolado num papel um plástico, né, filme, enfim. E às vezes entra água e o aparelho vai para o lixo. Então eu sei como é. Às vezes o pneu da moto o profissional não conseguiu trocar, ele está liso, fica escorregadio, embaixo da poça tem um buraco e o profissional não sabe. Então o número de profissionais cai e a demanda aumenta. Ou seja, se naturalmente tu tens um faturamento de 150 na noite, naquele período tu pode ter um faturamento de 300, 400 reais. Uhum. Então a dinâmica, ela tem seus poréns. O profissional tem que entender isso. Boa, não, maravilha. A gente também recebeu uma outra pergunta, essa aqui eu vou até ler para ler de forma literal, tá? Então... Na vírgula. Na vírgula, exato. Ó, suporte está uma merda. Tá bom. Tá cheio de robô. O que você tem a dizer? Claro, maravilha. Eu tenho que cuidar com a resposta, mas vamos lá. O suporte tá uma merda, tá cheio de robô. Eu tenho duas opções. Ou eu mantenho como tá, ou eu cobro 10% de taxa de saque sobre o valor que o entregador está sacando e coloco um andar inteiro de pessoas para fazer suporte humano. Profissional que escolhe. Legal. E acho que também vale a gente voltar um pouco do porquê colocar ali, né, um robô inicial. Claro. Que hoje ele atende muito bem a maioria, né, dos chamados. Sim. Agora brincadeiras à parte, né? Mas o que acontece? São mais de 400 estabelecimentos ativos e mais de 1.000 entregadores mês ativos, tá? E a reciclagem profissional que sai, profissional que entra é muito alta, naturalmente, de forma orgânica. O que acontece? As perguntas são sempre as mesmas. 90% das coisas que chamam no suporte é a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. O robô, ele resolve 90% das perguntas. Aqueles outros 10% que o robô não responde, o robô também é inteligente o suficiente de entender que ele não sabe e ele repassa para o atendimento humano. Existe atendimento humano, só que eu não preciso ter 20 pessoas atrás de um computador respondendo a mesma coisa sempre. Hoje a gente tem 1, 2 pessoas ao mesmo tempo. Uhum. E o entregador que já conhece os procedimentos padrões, segue os procedimentos padrões, na prática ele precisa chamar pouquíssimo suporte. Ele, né, quase não... Na verdade, nós temos entregadores que nem acionam suporte. Que já entenderam a mecânica da coisa, entenderam os procedimentos padrões, sabe que quando chega no cliente, o cliente não atende interfone, existe 3 canais para contato direto com quem pode resolver essa bronca, que não somos nós, é o estabelecimento que tem contato direto com o cliente, e nós não temos, da mesma forma como o entregador também não tem, exceto quando é um pedido que vem via iFood, existe o 0800 ali e tudo mais. Mas o entregador precisa contatar o estabelecimento via chat, via WhatsApp ou via ligação. Estabelecimento, estou aqui no cliente, o cliente não atendeu o interfone, você pode me ajudar? Conta 10 minutos a partir desse momento.
e o estabelecimento tem 10 minutos para resolver a situação, ou o estabelecimento vai te oferecer um bônus para tu ficar 5 minutos a mais porque ele está resolvendo a situação. Então, o entregador que entendeu isso, ele não precisa acionar o suporte da Voa. O entregador furou o pneu da moto. O que ele faz? Ele não conseguiu fazer a entrega. Ele estava a caminho da casa do cliente. Aciona o estabelecimento solicita outro entregador, mas a coleta não vai ser no estabelecimento. Vai ser no ponto onde o profissional está parado por causa do pneu da moto. E dali o segundo entregador leva o pedido até o cliente. Legal. Então o profissional que entende a mecânica do negócio, ele não aciona o suporte da Voa. Legal. E é legal ressaltar isso, né? Porque a gente falou um pouco do estabelecimento sobre deixar eles terem as melhores estratégias, o controle. E para o entregador também serve isso, né? Ele consegue ali não ficar dependente de uma plataforma. Né? Ou seja, na prática ele consegue se resolver ali. E principalmente com o estabelecimento que a gente indica que eles tenham uma boa relação, que eles tenham ali, né, bom trato, para que consigam se resolver, que a gente sabe que tem problemas ali operacionais do dia a dia, né? No final das contas, são pessoas que se complementam. Uma precisa da outra. Não adianta eu achar que eu tenho moto, eu sou entregador e azar é do estabelecimento, então eu vou dar com os dois pés nele, vou tratar ele mal, vou tratar ele de forma grosseira, porque amanhã eu preciso dele. Uhum. Inclusive teve um podcast que eu gravei aqui com o Fábio e o Diego, dois profissionais excepcionais, que eles falam exatamente sobre isso. É só voltar lá no episódio que eles falam sobre isso. Você precisa contar até 10, você precisa ter um autocontrole, educação, respeito. Às vezes a pessoa que está atrás do balcão não está num bom dia. Às vezes a gente, como entregador, também não está num bom dia. E os dois se autocomplementam. Eles se precisam. É uma relação muito forte. Então, se eu chegar no dono do estabelecimento e ser grosso com ele, ele simplesmente não vai mais me jogar demanda, porque ele vai me bloquear. Da mesma forma como o dono do estabelecimento, quando é grosseiro com um profissional de entrega, pode ter certeza que no dia seguinte ele vai ter um profissional a menos para atender ele. E se ele fizer isso com todo mundo, vai chegar uma hora que ele não vai ter mais profissionais para atender ele. Então, isso precisa estar claro, e para todos, precisa estar muito claro. Uhum. É uma profissão, você depende dela para viver. Então faça um trabalho com educação, respeito. Legal. E agora vamos falar um pouquinho, Ricardo, com um outro público, tá? Que é o público da galera que está aguardando ser aprovado na plataforma. É um público que a gente fica muito feliz de existir, né? Porque muita gente interessada em fazer entregas com a Voa. E aí, geralmente a dúvida maior é, né, cara, como que eu sei quando que eu vou ter o meu cadastro aprovado? Como é que eu faço? Tem como furar fila? Não tem como furar fila? Explica um pouquinho pro pessoal. Maravilha. Felizmente e infelizmente, né, nós temos muito a evoluir nesse sentido como plataforma. Né? Felizmente porque muita gente quer trabalhar na Voa, isso é um sinal bem interessante, bem positivo. Infelizmente porque o nosso sistema ainda não mostra para o candidato a posição dele na fila. Né? Então, tu te cadastra no nosso sistema, envia teus documentos e tu não tens noção de quanto tempo vai levar para tu ser aprovado. Então, a gente tem, sim, muita coisa que evoluir nesse sentido. Agora, de forma natural, os cadastros eles são liberados conforme necessidade da região. Eu não posso, de forma alguma, seria até desrespeitoso da parte da plataforma para com os profissionais já ativos, nós liberarmos muitos cadastros da noite para o dia, onde no dia seguinte o profissional que estava acostumado a fazer R$200 num turno, de repente faz 80. Por quê? Porque a demanda foi diluída entre o número de profissionais ativos. Por quê? Porque a plataforma decidiu liberar cadastros. Então, não posso fazer isso, não podemos fazer isso, não fazemos isso. Nós liberamos conforme necessidade da região. Legal, e eu acho que a boa notícia que a gente tem para dar, né, que a gente tem algumas áreas agora despontando com uma demanda forte, né? Isso acelerou a nossa aprovação de cadastros, né? Então, assim, para quem está aguardando, sim, calma que vai chegar o momento. Sim, né? Sim. 2025 iniciou muito bem para a Voa Delivery. Acho que para o mercado como um todo de delivery, e os números estão só sobem mês a mês, dia a dia.
Então a demanda está crescendo muito e a liberação de cadastros também está acontecendo com mais frequência, graças a esse início de ano. Então acho que quem está na fila aí, em breve a gente deve estar liberando. Maravilha, Ricardo. E você já falou um pouquinho, mas vamos falar um pouco também sobre bloqueio, tá? Alguns profissionais mandaram mensagem perguntando, cara, como é que eu sei se eu estou bloqueado? Por que os bloqueios ocorrem? Um pouco dos bloqueios da plataforma, né? Por que esse profissional é retirado, né? Ali a gente não deixa mais ele fazer entregas com a Voa. Os bloqueios são todos realizados de forma manual, mas muito embasado em números e informações confidenciais que ficam sobre sigilo absoluto dentro da plataforma. Resumindo em outras palavras, o profissional que é muito bloqueado em estabelecimentos automaticamente é bloqueado da plataforma. Porque inquestionavelmente sabemos que é um profissional que não está fazendo um bom trabalho, né? Então, como plataforma, nós devemos esse respeito aos donos de estabelecimento também, né? Entendi. E também é legal todo mundo ter ideia que pra gente é horrível bloquear pessoas, né? A gente não acorda numa quarta-feira querendo tirar 5 profissionais da plataforma, porque a gente também são 5 a menos para fazer entregas pela Voa. E eu queria que você falasse um pouquinho quais são hoje os maiores motivos de bloqueio da plataforma, né, na Voa. Por que na média os profissionais são bloqueados? É por isso que a gente fala tanto, não faça múltiplos aplicativos em paralelo. O sistema identifica a rota oposta, o sistema evoluiu, o algoritmo evoluiu. Então, ok, peguei uma Voa aqui, surgiu um iFood, vou pegar iFood também, mas poxa, sei que no iFood tem a tal da geladeira, então eu vou coletar primeiro no iFood e o pedido da Voa fica aqui na mochila rapidinho e dali eu faço a entrega do iFood, que é caminho para depois fazer o da Voa. O sistema identifica que você saiu da rota. Então não faça a rota oposta, porque a gente precisa levar a experiência positiva para o cliente final, aquilo tudo que a gente falou um pouco antes. Então, o sistema identificando essas rotas opostas, isso gera bloqueio da plataforma. Esse é um dos motivos, né? Legal. Outro grande motivo são os próprios bloqueios dos estabelecimentos. Então, a falta de educação, a falta de respeito, o profissional chegou de forma grosseira no estabelecimento ou de forma grosseira no cliente final. Obviamente, o cliente reporta para o estabelecimento ou o estabelecimento, por conta própria, faz o bloqueio na plataforma. Então, bloqueios de estabelecimento também conta muito para um bloqueio geral da plataforma. Legal, legal. Bacana, a gente já está encaminhando aqui para o final, né? E eu vou ler mais um caso que aconteceu, né? O entregador aqui vírgula. Na vírgula, exato. Ó, estão roubando os motocas. Né? Restaurante cobra R$26 do cliente e só repassa R$8. Boa, é interessante frisar que é o restaurante que está cobrando do cliente. E sobre isso nós não temos gestão alguma. Isso foge à nossa alçada. O restaurante está cobrando 26 e nós estamos recebendo 8. Vocês recebem pelo quilômetro rodado. O algoritmo é único e ele é para todos. Então a forma como o algoritmo precifica está chumbado lá no código. Está praticamente escrito em pedra. Né? Se são 3 quilômetros, você vai receber. Se for até 3 quilômetros, você vai receber no mínimo R$7, fora deslocamento remunerado e retorno se tiver. Agora, se o estabelecimento decide cobrar 30 do cliente dele, isso não diz respeito a gente. Mérito do estabelecimento, que pode ou não colher bons ou não frutos dessa estratégia. Mas a gente não tem responsabilidade sobre isso. Essa informação não passa por nós, nem é apresentada para o entregador, né? O entregador toma a decisão dele baseado no que ele vai ganhar, independente de outras circunstâncias, né? Exatamente. Boa. Última pergunta, Ricardo. A gente recebeu bastante, né? A Voa teve ali um crescimento, né? Uma expansão geográfica agressiva no final do ano passado, principalmente, né? Falando ali de cidades novas na prática, né? A gente melhorou na ilha, então a gente abriu, né, norte da ilha, Campeche, cidades novas, né? Joinville, Curitiba. E é comum, né, a gente não ter tanta demanda nesse início, ou seja, tanta demanda nessas novas cidades, principalmente. Sim. E o pessoal perguntou, cara, como é que estão as novas cidades? O que vocês estão pretendendo? Fala um pouquinho dessa expansão e desse futuro. É tudo muito novo na plataforma, essa expansão geográfica, né? O próprio time ainda está se desenvolvendo em relação a isso, está aprendendo muito, tem muita coisa aí para a gente desbravar, mas é o nosso foco total agora. Então, Curitiba e Joinville se prepara que o bicho vai pegar.
Então, assim, entregador que puder ficar disponível ajuda muito, porque quando o estabelecimento chama e não tem ninguém para atender, esse estabelecimento vai tentar 2, 3 vezes e depois não vai tentar mais. Essa é a maior dificuldade quando a gente abre uma área, é equilibrar essa balança. Da mesma forma como o entregador, quando não tem muitas chamadas no dia, ele segura 2, 3 dias e desinstala o aplicativo. Então, o que eu posso pedir nesse momento é paciência e calma, porque a ordem natural da coisa é: nós vamos estourar na cidade e amanhã ou depois nós vamos ser referência. Mas a gente precisa de ajuda nesse momento que é difícil. E nada diferente do que já aconteceu, né? Aconteceu na Palhoça, aconteceu em São José, aconteceu na ilha e as coisas vão acontecendo e hoje é o que você vê aí, né? A gente fazendo ali um volume altíssimo de entregas. Sim, hoje a gente está fazendo 80 mil entregas mês. Exato. É muita coisa. Boa. Ricardo, perguntas era só isso. Quer deixar um recado final para a galera? Cara, não, estou bem feliz de responder essas perguntas. Muito obrigado às pessoas que enviaram essas perguntas pelo Instagram. Todas elas foram trazidas aqui, né? Exato. Então todas elas foram respondidas. Essa gravação ela vai imagino que ela vai para o nosso YouTube e Spotify, mas também vai para as nossas redes sociais em diversos formatos. Então, muito obrigado pelo engajamento de vocês nas redes sociais e é isso. Não se preocupem, não tenham medo. A Voa Delivery é um bebezinho que vai tá crescendo cada vez mais rápido. Então, não se assuste se daqui a pouco a gente estiver chegando na sua cidade da noite para o dia, que daqui a pouco vai estar igual um furacão aqui, passando ninguém. Não deu nem para anotar a placa. Valeu, gente. Obrigado pela companhia de vocês até aqui.